quinto ano. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de História. Vamos abordar o movimento republicano. Então, vocês já ouviram falar na palavra movimento quando nós tratamos sobre o abolicionismo, quando este começou a crescer entre as pessoas que já não concordavam com a escravidão no Brasil. E movimento, o que quer dizer essa palavra no contexto da disciplina de História? Quer dizer um conjunto de ações de um grupo de pessoas organizadas com o objetivo de provocar mudanças políticas ou sociais. Vamos dar um exemplo no ambiente escolar. Digamos que a sala do quinto ano de Divina Providência percebeu que durante o recreio o pátio fica muito sujo, pois as crianças jogam lixo no chão. Como os alunos do quinto ano fazem parte de um projeto Escola Limpa, resolveram então fazer um movimento no colégio com as outras salas de aula, conscientizando sobre a importância de manter o ambiente limpo. Os alunos tinham um objetivo, pensaram em ações que provocariam mudanças. Isso é um exemplo de um movimento, mas no ambiente escolar. Vamos falar então sobre esse movimento republicano. Então, lá na página 122, lá em cima no primeiro parágrafo, a república é um sistema político muito diferente da monarquia. Então, nós vamos observar o esquema abaixo e comparar os dois sistemas de governo no que diz respeito a quem governa e a forma como se elege esse governante. Tá? Então, a monarquia ela é uma forma de governo bastante antiga. Nela, o governo fica nas mãos de um monarca, isto é, quem governa é o rei. E uma das características da monarquia é que o cargo é obtido de forma hereditária, passando de geração para geração dentro de uma mesma família. Além disso, é um cargo vitalício. O rei ocupa seu lugar até sua morte. Já na República, o cargo exercido pelo rei passa a ser ocupado por uma pessoa diretamente eleita pelo povo, que é o presidente da República, ou primeiro-ministro, no caso de república parlamentarista. O presidente, ele ocupa a função de chefe de Estado e chefe de governo. O seu mandato é limitado por um tempo. Não é possível passar o seu poder para as pessoas da sua família. É necessário, então, eleições democráticas. Então, aí, o sistema republicano, ele é muito antigo. O primeiro se organizou em Roma, a partir do ano de 509 a.C. Mas, claro, a República Romana era bem diferente do sistema que existe atualmente chamado República Moderna. Na República Moderna, o comando do Estado pode ser exercido por uma pessoa ou um grupo delas, que a gente chama de parlamento. E os governantes podem ser escolhidos por meio de eleição direta ou indireta. O que é uma eleição direta? É um processo eleitoral em que o eleitor vota diretamente no seu candidato, como acontece nos dias de hoje. Uma eleição indireta é aquela em que os candidatos exercem um cargo político, mas não são eleitos diretamente pelo povo, tá? É importante saber que não há um governo republicano igual ao outro. As diferenças dependem da época, do país e dos interesses do grupo que tem acesso ao poder. E o movimento republicano tomou força principalmente a partir das últimas décadas do século XIX. Como já havia ocorrido com os defensores da abolição da escravidão, as pessoas que eram a favor da República passaram a se manifestar de diversas formas, por meio de artigos em jornais, reuniões em universidades,
fundação de clubes, conferências em teatros e nas ruas, passeatas, entre outras ações. Então, aí, os republicanos, em diversos lugares do Brasil, defendiam a importância do sufrágio direto e universal. O que significa sufrágio direto e universal? É o direito a todas as pessoas consideradas aptas de votar diretamente nos candidatos que escolherem para um cargo público. Embora esse movimento tenha sido mais forte nas províncias do Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo, havia nessa época mais de 20 jornais de oposição ao Império espalhados por todo o país. Então, os que defendem a República são chamados aí de republicanos, tá? Agora vocês vão, a gente vai trabalhar com os documentos. Um texto a seguir vai trazer trechos do Manifesto Republicano. O que é um manifesto? É uma declaração pública de intenções, ou decisões ou críticas. Esse manifesto ele foi feito em 1870. Nós vamos fazer a leitura e em seguida vamos fazer a atividade proposta. Então, eu vou fazer a leitura junto com vocês. Não reconhecendo nós outra soberania, quer dizer, a autoridade, mais do que a soberania do povo, para ela apelamos. Neste país, só há um poder ativo, perpétuo, superior à lei e à opinião. A sociedade brasileira, após meio século de existência, como independente, encontra-se hoje, apesar disso, em face do, quer dizer, diante de um problema da sua organização política. Entre a sorte, quer dizer, entre o destino do povo e a sorte da família, foram os interesses dinásticos. Dinásticos, que quer dizer aí? O que se refere à série de reis que passaram aí pela monarquia. Os que sobrepujaram, quer dizer, que dominaram os interesses do Brasil. O voto do povo foi dispensado. Não há nem pode haver representação nacional onde não há eleição livre. Expostos os princípios gerais que servem de base à democracia, quer dizer, que a democracia, a forma de governo em que os cidadãos têm o direito de participação política, quer dizer, de votar e ser votados, tá? Única que consulta e respeita o direito e a opinião dos povos, temos tornado conhecido o nosso pensamento. Então, aí, a convocação de uma Assembleia Constituinte para instaurar um novo regime é necessidade cardeal. O que é cardeal? É necessidade fundamental. E o que significa, gente, uma Assembleia Constituinte? É um órgão responsável pela elaboração da Constituição de um país, dando início a um novo período democrático. Então, nesse manifesto, nós observamos aí algumas intenções que se tem dentro dele, críticas também à monarquia, e ele coloca como deve ser também o novo sistema político. E tem aí uma necessidade urgente. Que necessidade é essa? O que o manifesto deixa claro? Então, vocês vão ler novamente com calma e fazer a atividade 1 e 2, tá bom? Eu espero ter ajudado aí um pouquinho nesse manifesto, porque tem palavras que não costumamos usá-la no nosso dia a dia, mas verifique sempre aí o significado dentro desse contexto, ok? Falar sobre as mulheres brasileiras e o movimento republicano, página 124. Em 1824, quando a primeira Constituição foi criada, escritoras, poetisas, jornalistas, comerciantes, donas de grandes propriedades de terra, entre outras tantas,
não se conformavam com o fato de terem sido excluídas do direito de participar e intervir nos assuntos políticos do país. O que acontecia nessa época? A maioria das pessoas do Brasil acreditava que as mulheres eram incapazes de tomar decisões sozinhas, principalmente quando se tratava de política. Então, o que elas reivindicavam, na verdade? Elas queriam a cidadania plena e o reconhecimento de que eram capazes de tomar decisões importantes para o Brasil, queriam o direito de votar e de se candidatar aos cargos políticos. Assim como outros grupos de brasileiros descontentes com a monarquia, elas encontraram nas propostas republicanas um caminho de esperanças. Por isso, então, elas passam a se manifestar e acreditar que finalmente seriam respeitadas como capazes de participar das decisões políticas do país. Aí abaixo nós vemos duas mulheres, duas imagens, à esquerda Leolinda de Figueiredo Daltro, à direita Josefina Álvares de Azevedo. Elas lutaram pela participação feminina na política do nosso país. Embaixo nós temos um texto ler. Então, aí, muitas mulheres brasileiras durante o século XIX participavam ativamente das discussões polêmicas na época. Quais eram essas discussões? A abolição da escravidão, o voto feminino e a implantação da república no Brasil. Então, ela, das mais diversas maneiras, reivindicava o maior espaço de participação política, queria o reconhecimento como cidadãs brasileiras. Ainda durante o governo de Dom Pedro II, algumas chegaram a pleitear o direito de voto, e uma delas, a cirurgiã dentista Isabel de Souza Matos, entrou com um pedido na Justiça, baseando-se em uma das leis brasileiras que foi aprovada em 1881, que dava aos portadores de títulos científicos o direito de votar, e ela conquistou o que desejava. Em 1888, Josefina Álvares de Azevedo, ela fundou na cidade do Rio de Janeiro o jornal A Família, contendo artigos de sua própria autoria e também de importantes ativistas do movimento feminista da época. O jornal defendia a abolição da escravidão e o reconhecimento desses direitos das mulheres pelo governo e pela sociedade em geral. Então, aqui ficou bem claro o que essas mulheres, na verdade, reivindicavam, né? Então, o que vocês vão fazer, quinto ano? Os exercícios da página 124. O exercício 1 é sobre o manifesto aí de 1870. O exercício 2 vai falar das ideias defendidas pelos republicanos. Em seguida, vamos fazer o exercício 1 e 2 da página 126, que se refere a esse texto, né? Esse texto que nós acabamos de ler, e sobre esse subtópico aqui das mulheres brasileiras e o movimento republicano. Finalizou essa atividade, já façam a tarefa de casa, porque aí na próxima aula a professora vai fazer a correção de tudo isso, ok? Qualquer dúvida, retome o conteúdo novamente, releia com atenção, veja os vídeos que a professora gravou, tá bom? Façam com muita atenção e bastante capricho. Um grande abraço e até mais.